a tela, tá? O nosso conteúdo hoje, que é o segundo conteúdo do plano de ensino, né? Os grandes pensadores da geografia. A geografia, ela tem vários pensadores e, graças a eles, nós construímos hoje, por exemplo, a fisionomia do nosso país, que até então quem fazia eram os estrangeiros. Então, todo o mapa, tudo que nós tínhamos era feito pelos outros países, por outros estudiosos, né? Aí, nós vamos aqui para a segunda tela. Então, a geografia é uma ciência. Até então, a gente achava que geografia era somente o estudo da Terra, né? E geografia é muito mais do que isso. Ela estuda também as pessoas que vivem neste planeta e as pessoas o que elas fazem com esse espaço, tá? Então, por isso que eu disse que o objeto da geografia, vocês não podem esquecer isso nunca, o objeto da geografia é o espaço geográfico e não o espaço sideral, certo? O espaço geográfico, então, ele nos diz que é uma ciência moderna, né? Uma ciência moderna. Por que é uma ciência moderna? Porque ela vai aparecer sistematizada, quer dizer, ela vai aparecer como conhecimento, certo? No século XIX, com Humboldt, né, que nós já vamos estudá-lo. Então, olha, lá no século, não que antes ela não fosse importante, né? Mas ela vai aparecer como ciência, como conhecimento, tá? A partir do século XIX. Mas antes, o filósofo Erastótenes, né? No século III antes de Cristo, ele já fazia estudos, né? Ele já fazia alguns estudos geográficos, por exemplo, a medida do tempo. Esse Erastótenes, ele morava na região ele fez uma pesquisa na região ali do Egito, por causa das pirâmides, né? Ele colocou uma estaca e nessa estaca ele ficou percebendo a sombra da estaca, certo? E aí, percebendo e estudando a sombra, ele percebeu que havia ângulos, né? Porque ele é matemático também, além da filosofia, ele também é um matemático, né? E ele vai perceber que os ângulos, né, não são amplos, não são, como é que fala, de uma forma que a Terra era plana, mas sim de uma forma redonda. Só que naquele período, eles não imaginavam que o Sol era o centro do universo, né? O centro do universo para eles era a Terra. Porque a Terra, ela era o que eles tinham de mais concreto, mais importante. Apesar que existiam astrônomos naquela época, astrólogos naquela época, que estudavam os outros planetas, né? É o caso, por exemplo, aqueles que foram conhecer Jesus quando ele nasceu. Hã? Não, como é que chama eles? Três reis magros? Os reis magos. Os três reis magos. Eles eram grandes estudiosos. E aí, deixa eu digitar isso aqui que tá complicado.
Aí eles sabiam muito bem, certinho, onde é que a estrela, né, Vênus, ia brilhar mais. Por isso que no dia que Jesus nasceu, tinha uma estrela brilhante. E a estrela brilhante é Vênus, certo? A gente vê quase que sempre, né, Vênus. Mas para eles, o alinhamento dos planetas era uma coisa fora do comum. Quando Jesus nasceu, houve os alinhamentos dos planetas. Vênus, Saturno, Júpiter, todos esses em alinhamento. Agora, semana passada, eles estavam em alinhamento, certo? Então, naquele período, espera só um pouquinho, gente. Naquele período, era muito importante para eles descobrirem, né? Para nós, uma coisa muito simples hoje, porque nós temos tecnologia para tudo, ok? Sabe como que eles conseguiam ver o céu? Por meio da água. Tá? Eles colocavam uma bacia bem grande assim na sala, esses que são astrônomos, e tinha um funil, certo? E lá em cima era aberto. E aí a iluminação ia na água dos planetas. Então era dessa forma que eles estudavam. Mas eles tinham também um instrumento chamado astrolábio, tá? Era um instrumento de direção, tá? A geografia ela surgiu no século XIX ou foi em meados do século XX? Não, Maria, ela vai passar a ser uma área de conhecimento, tá? Porque até então a geografia era utilizada somente para a guerra, tá? Somente para a guerra. Aliás, a geografia é utilizada para a guerra até hoje, né, gente? Quem faz... Fala, Maria. Gente, Maria, é você que está com barulho? É só você ou tem mais alguém? Não, é a minha avó conversando aqui na cozinha. Então tá. Liga não. Tem mais alguém com o microfone ligado para desligar, porque senão atrapalha. Muito bem, vamos lá. Então, com o tempo, essa ciência, né, ela foi por diferentes caminhos e teve diferentes definições. Por quê? Na Alemanha, ela teve uma definição. Na França, ela teve uma definição. Para os noruegueses, outra definição. Para os italianos, outra definição. Então, como eles utilizavam a geografia, eles colocavam como é que se diz? Uma definição para ela. Mas a definição que mais cabe para nós, né, nesse momento aí que vocês estão vendo, é da Alemanha. O Humboldt, que é o estudioso, é o pai da geografia, ele vai dizer que a geografia é uma ciência que estuda a alteração do espaço, seja pela natureza, seja pelo homem. Então, por que ele vai dizer isso? Eu já até comentei com vocês. Porque lá na Alemanha, o país, a Alemanha, ele estava se formando ainda o seu território. E eles tinham muitos problemas da divisão. Por exemplo, o Brasil é dividido, certo? Em 5 regiões. A Alemanha, naquele momento, ela estava tendo invasões, estava tentando buscar mais terras, né? Tanto que a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha quer conquistar a Europa, quer dominar a Europa, né? Então, para isso, eles usam a geografia. Ele tem que usar um mapa. Como é que ele vai falar assim, eu vou querer essa área? Por que ele quer essa área?
né? Ele queria, por exemplo, o norte da França. Por que ele queria o norte da França? Porque tem carvão, tá? Então, uma parte da Alemanha tem carvão e eles queriam aumentar a quantidade. Então, nesse momento, a geografia vai nascer como ciência para responder todos esses problemas que eles tinham com o espaço da Alemanha, tá? Então, ali diz assim, que como a ciência que estuda o espaço geográfico, aquele habitado pelo homem, ou que seja de interesse para ele, né, para o homem, e seus aspectos naturais, quanto os seus aspectos humanos. Então, até então, a geografia era vista somente como aspectos naturais, certo? Aí, o que eles fizeram? Colocaram o homem no meio. Opa, o homem também, ele faz parte desse meio, certo? Aí nós vamos ter todo o conhecimento produzido à luz da ciência, ou seja, à luz do conhecimento e da razão científica, porque daí a disciplina passa a ser científica, né? O pensamento geográfico se destacou pelas diversas contribuições de inúmeros notáveis pensadores. Então, ali vocês estão vendo os pensadores. Então, nós vamos ter ali Alexander von Humboldt. Estão vendo de vermelhinho ali? Certo? Essa é a ciência moderna, a geografia moderna. O Alexander von Humboldt, que eu quero que vocês, por favor, escrevam, ele é o pai da geografia, né? É o pai da geografia moderna, certo? Ele é da Alemanha. Ele, juntamente com o Ritter, ele era seguidor do Alexander, tá? Os dois eram, o Karl Ritter, eles eram estudiosos, certo? Podem ver que eles morreram no mesmo ano, né? Tá? 1859, ó. Só que o Ritter, ele era mais novo. E ele se juntou junto com o Humboldt e desenvolveram a geografia como uma ciência. Só que para estudar essa ciência, precisava de professores formados na área, né? Então, vai aparecer geografia na França e na Itália, primeiramente, tá? Aí, porque tinha umas grandes universidades. Depois, vai aparecer na Inglaterra. A Inglaterra também tem uma universidade. São 3 universidades importantes nesse período. A de Bolonha, né, no norte da Itália. Aí nós vamos ter a da França e da Inglaterra, tá? Mas como a geografia virou uma ciência, que ela virou uma disciplina e os alunos precisavam estudar por causa da formação do território, né? Precisava de gente que entendesse do assunto. Então, ela passou a ser primeiro uma disciplina de faculdade, para depois ser disciplina do ensino fundamental, certo? Então, esses dois pensadores, o Alexander von Humboldt e o Karl Ritter, ele foi sucedido por 2 grandes pensadores importantes, tá? Que é o Vidal de Lablache, que ele é francês, certo? E o Friedrich Ratzel. É que a gente fala mais Ratzel do que o nome dele em si. O Vidal Lablache, ele vai estudar o possibilismo. Anotaram? O Vidal
Lablache, francês. A teoria dele é a teoria do possibilismo. Marcou, Maria? Deixa eu ver se eu consigo aqui digitar. Então, ele vai ter o pensamento, né, do possibilismo. E o Ratzel, que já é um francês, não é um francês, é um alemão, que tem a linha do Humboldt, né? Gente, depois que eu terminar de explicar, nós vamos fazer uma roda de conversa, porque daí vocês vão fazendo pergunta para mim, certo? O Frederico Ratzel, ele é um alemão. E ele vai desenvolver a teoria do determinismo. Teoria, pensamento. A teoria do Ratzel, do determinismo, ele dizia assim, que o meio onde o homem vivia, ele, como se diz, determinava o que ele ia ser, tá? Já o Lablache, ele diz, não. Quem faz o meio traz possibilidades para o homem transformar, tá? Agora eu vou explicar de uma forma mais simples para vocês entenderem. O determinismo é o homem que determina tudo. A natureza não determina, né? Por exemplo, o deserto não tem como melhorar, certo? O deserto. Não tem como produzir no deserto. Então, o meio determina, certo? Agora, o possibilismo, o meio traz possibilidades, tá? Ele traz. Porque quem está riscando? Não sou eu. É você, professora. Sou eu? Nossa senhora, estou ficando doida. Não, sabe o que foi? Esse aqui, ó. Será que foi? Porque ele estava aqui em cima. Não que o azul lá. Ô, professora, fui eu, me perdoa, achei que só aparecia para mim. Ai, Giovana. Perdão. Não, Giovana, não tem. Cara, Ainda bem que foi você, sabe por quê? Que eu tava achando que eu tava ficando louca. Não. Eu tô anotando aqui, daí para eu perder onde eu tô anotando, eu fui riscando aí, me perdoa. Então, Perdão, achei que era só para mim. Não tem problema. Se precisar, Giovana, você pode pôr, tá? Eu tô falando do possibilismo. Por exemplo, no centro-oeste do Brasil, o solo é alcalino, certo? Se fosse pelo Ratzel, o homem não poderia usar aquela região para produzir agricultura, certo? Já o Lablache diz que as dificuldades levam ele a criar possibilidades, certo? Vamos pensar. Olha, os astecas que moravam no México, eles sabiam arquitetura, matemática, eles tinham astronomia, eles sabiam sobre o planeta, eles eram inteligentes, certo? Por quê? O espaço que eles viviam era um espaço de montanha, por isso eles construíram as casas deles nas montanhas, né? Eles precisavam de pele de animais para se cobrir do frio, tá? E eles tinham que estudar formas, porque ali onde eles viviam não dava possibilidade para eles.
Então, eles tinham que criar possibilidades, certo? Ok? O índio brasileiro, ele vivia mudando de espaço, porque ele não... a natureza ajudava ele, né? Eles construíam ocas com a própria vegetação, usavam a madeira. O que eles vão desenvolver? A medicina. Por quê? Porque eles vão ter árvores, raízes, folhas, né? À mercê deles. Então, eles vão criar outro tipo de possibilidades, né? Mas não territorial, porque eles tinham um território enorme, certo? Ó, acharam uma ossada mais desenvolvida do lado oeste da África, certo? A África, eu vou desenhar a África aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês a África, tá? Ah, estão vendo a África? Dá para ver? Então, neste lugar aqui, ó, falou até no Fantástico domingo. Neste lugar que a professora Shirley está falando aqui, ó, tem uma fenda. Essa fenda se chama Rift Valley, tá? E ela vai desmembrar, vai dividir a África em duas vezes, em duas partes, aliás. E falou no Fantástico domingo. Acharam uma ossada de um homem aqui, ó, nessa região aqui, ó. Aqui, desse lado aqui, ó. Aí, ali o homem era mais desenvolvido, porque o espaço dele era isso aqui, ó. Enquanto que o do outro era isso aqui. Então, esse que estava num espaço menor, ele tinha que criar possibilidades para sobreviver neste local. Por isso que quando você assiste os filmes pré-históricos, uma sociedade é mais adiantada que a outra, certo? Se você assistir a Guerra do Fogo, por exemplo, você vai perceber que tem uma sociedade que é muito mais evoluída que a outra. Mas isso por quê? Porque eles criavam possibilidades no meio em que eles viviam. Ok? Então, o fogo, por exemplo, não foi uma invenção do homem. O fogo, o homem viu quando caiu um raio numa árvore e aquela árvore começou a pegar fogo, né? E aí ele viu que o fogo, ele era quente, que poderia aquecê-lo, mas ele tinha que aprender a fazer o fogo. Aí o que eles fizeram primeiro? Eles pegaram aquele fogo da árvore, colocaram numa redoma assim, e eles ficavam todos os dias, eles tinham que aumentar a fogueira, porque senão eles perdiam o fogo. Tá? Então, essa foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles não sabiam pegar como é que diz? Ai, meu Deus. O galinho e esfregar um no outro, ou a pedra esfregar uma no outro, certo? Eles tiveram primeiro que usar e cuidar desse fogo para que ele não se apagasse. Porque se ele apagasse, eles ficavam sem o fogo. E eles viram a importância que é este fogo, certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Possibilismo é abrir possibilidades para que ele pudesse usar a natureza, tá? Gente, isso que eu estou falando para vocês é na área de geografia, tá bom? Porque há também possibilismo na ideia de pedagogia, tá? Possibilista, ideias possibilistas.
Bom, vamos lá. Deu para entender? Qualquer coisa vocês vão anotando as questões que depois a gente abre um espaço. E aqui estão alguns dos pensamentos geográficos, dos pensadores do Brasil, tá? O Lisieux, o Richard, o Karl Sauer, Pierre Georges, o Yves Lacoste. O Yves Lacoste, ele tem um livrinho bem fininho de geografia, onde ele escreve o que é geografia, tá? Todo estudante de geografia tem que ler esse livro. Difícil, complicado, que vocês nem imaginam. Então, ele fala tudo sobre esses pensadores da Europa, do possibilismo, do determinismo, da geografia crítica, tá? Nós vamos... Oi. Quem que era do determinismo que defendia? Aliás, gente, até só um pouquinho, Maria. Até o Paul Claval é o pessoal do mundo inteiro, tá? Aqui entre os brasileiros que nós vamos ter é o Josué de Castro, o Antônio Cristofoletti e o Milton Santos. Eu coloquei em negrito porque o Milton Santos é o pai da geografia crítica. E o Aziz, ele é muito importante nos seus estudos para nós. Ele vai estudar sobre a geomorfologia do nosso país. Então, ele é o grande estudioso do relevo brasileiro. Então, os mapas que nós temos hoje de relevo é graças ao Aziz. Mas existem outros também, o Melian Adams, o Vicentini, todos esses também são escritores de livros e são estudiosos, tá? Fala, Maria. Deixa eu ver se não vai cair. Eu queria terminar. Fala. Professora, quem que era do pensamento determinista que a senhora comentou? É o Hatzel. 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 Espera lá, deixa eu ver se ele está aqui. Ó, aqui o nome dele, ó. Frederico Hatzel. Ele é um alemão, né? Ele segue a linha de pensamento do Ritter, do Karl Ritter. Mas o que leva eles a pensar é a maneira de viver deles, tá, gente? Vamos lá. Então, o Aziz Absaber tem bastante mapas dele. Foi um grande observador da paisagem, certo? Então, tudo que nós temos hoje de mapas de relevo, do perfil de relevo, é graças ao Aziz Absaber. Então, ele realizou um estudo sistemático, ou seja, ele buscou conhecimento sobre o relevo brasileiro, ele ampliou o conhecimento geomorfológico, porque ele foi lá nas montanhas brasileiras, nas rochas, e estudou a estrutura de como formou este relevo, tá? De que período, do que ele é composto, tá? Então, ele vai estudar a origem, a evolução do relevo brasileiro, certo? Então, até então, olha lá que eu falei para vocês já, só tinham estudado por geógrafos estrangeiros, né? Que é o caso do Alfred Werner, né? Alfred Werner, ele vai estudar os relevos da África, do Brasil, porque ele fala que o Brasil e a África estavam o quê? Juntos, tá? Então, dois de seus trabalhos mais conhecidos é o Domínios Morfoclimáticos, a gente estuda até hoje com os alunos,
morfoclimático, o clima de acordo com a vegetação, tá? E a teoria dos redutos. Essa teoria dos redutos é a formação geológica, tá? E o vegetal que está nele, certo? Então, esse aí, a geologia é o estudo da formação do solo, na formação das rochas, tá? Geologia quer dizer estudo das rochas, estudo da litosfera, onde nós pisamos, do que ela é formada, certo? Tudo isso a gente vai estudar, mas primeiro vocês têm que entender daí. E, por último, o mapa, né? Esse é um mapa geomorfoclimático, né? Esse é um geo. Por quê? É de geologia aqui, né? Então, lá, número 1, é aqui, ó. Certo? Então, é o Planalto das Guianas. Esse Planalto das Guianas, ele tem o nome de Guianas porque tem os países aqui que são chamados de Guianas, tá? Esse lugar aqui tem grandes montanhas. O maior pico do Brasil é o Pico da Neblina e está bem nessa área aqui, ó. Estão vendo? Os 2 maiores picos do Brasil não estão aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Nessa região aqui. E os estudiosos brasileiros é que vão descobrir este relevo aqui, ó, essas 2 montanhas. Porque até então, a maior montanha do Brasil, a gente estudava que estava aqui, ó. Tá? Aí, em 1961, quando eles começaram a desbravar a floresta amazônica, eles viram que nessa região aqui tinha uma serra. E nessa serra tinha um pico mais elevado do que o daqui entre a Minas Gerais e o Espírito Santo, tá? Que é a Serra do Caparaói. Então, aqui na Serra do Imeri, nós vamos ter 2 picos importantes, que é o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, certo? Mas nenhum dos 2 está acima de 3.000 metros, ok? Aqui, onde vocês estão vendo, que é o número 8, ó, nós temos 3 planícies importantes no Brasil. A planície amazônica, que é onde a professora Shirley está. A planície do Pantanal, ó. Tá aparecendo eu mexendo aqui? Tá, né? E a planície litorânea, olha aqui, ó. O litoral brasileiro, ó. Certo? Tudo aqui é planície litorânea, que é banhado pelo Oceano Atlântico, certo? Nessa área aqui, ó, verde, é um planalto do Maranhão e do Piauí. Geralmente, a gente estudava planalto nordestino, ampliava tudo aqui, certo?